Abra sua Bíblia, por favor, nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos. Como é culto de oração, quero falar um pouco sobre oração. Capítulo 12. Atos 12, versículo 5. Atos 12, 5. Amém? O livro de Atos é fácil de achar, né? Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém. Pode assentar, por favor. Se eu fosse dar um título a essa palavra, eu diria: a oração que faz a diferença. Feche os olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero pedir agora ao Senhor que, através da unção do Teu Espírito Santo, o Senhor possa operar em nossa mente, em nosso coração, para que esta palavra possa ter um resultado positivo na vida de cada um dos seus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu li apenas esse versículo, mas eu queria que você que tem interesse em aprender mais um pouco e gosta de ler a Bíblia, leia o capítulo 12, para você entender mais a palavra. A própria Bíblia ensina que nós devemos ser animais ruminantes, como o boi, por exemplo. O boi, ele está lá no pasto, está pastando, arrancando o capim, e só dá uma olhada nele com a saliva na boca e engole. Aí depois que ele sente satisfeito, ele procura uma sombra, bebe uma água, deita, e aí ele vai aproveitar os nutrientes daquele capim que ele comeu. Porque o estômago do boi, ou de qualquer animal ruminante, tem duas partes. Então aquele capim vai para um lado, aí ele dá aí o capim sobe, volta para a boca dele, aí que ele vai mastigar direito e aproveitar os nutrientes daquele capim. E ele vai fazendo isso, até passar todo aquele capim que ele engoliu por aquele sistema. Aí ele depois levanta e vai pastar mais. E a Bíblia diz que nós temos que fazer isso com a palavra. Aqui na igreja, você não pode, na hora da pregação, normalmente você não pode levantar a mão e parar: ô pastor, explica esse negócio direito aí. Como é que é isso? Aí eu não concordo com isso. Você simplesmente ouve. Aí é necessário que você tenha interesse para chegar em casa, ou no momento mais tranquilo, você pega a Bíblia e vai aproveitar aquela palavra que você ouviu, vai ruminar, né? Vai digerir. Concordam comigo? A maioria não concorda, mas não tem problema não. É verdade que eu falei. Olha, a história diz aqui, lá em Atos, que o tal de rei Herodes, que era um perturbado, um endemoniado, na véspera da Páscoa, a Bíblia chama de
a festa dos ázimos, ele levantou contra a igreja, teve um motivo, mandou prender Tiago, irmão de João, e os judeus que não eram crentes gostaram da atitude de Herodes, e ele empolgado, usando da sua vaidade, do seu ódio, da sua prepotência, ele mandou matar Marcos, ou mandou matar Tiago, irmão de João. E o povo gostou mais ainda, e ele ficou empolgado. E aí ele mandou prender a Pedro. Mandando prender a Pedro, a igreja já estava, imagina a situação, já tinha morrido, um dos membros da igreja. Agora prende o outro, um instrumento nas mãos de Deus. A igreja entrou em pânico. E foram todo mundo lá para a célula na casa de Maria, a mãe de João, e começaram a orar. Só que a oração que eles fizeram é justamente esta oração que faz a diferença. Eu dei o título a esta palavra, a oração que faz a diferença. A situação de Pedro era desoladora, sem esperança, porque ele sabia que o seu irmão, seu colega, o seu amigo já tinha morrido. Parecia que Pedro não tinha como escapar. Todo mundo sabia disso, porque Herodes mandou que ele fosse preso e colocou 16 guardas para vigiar ele. Então lá na cela tinha 2 de um lado, 2 do outro, preso com correntes. Na porta da cela tinha mais 2. Na saída do corredor tinha mais 2. Na portaria tinha mais 16 guardas só para tomar conta de um preso. Com certeza Herodes já sabia do risco que eles estavam correndo, porque a igreja poderia levantar contra eles e invadir a cadeia para tentar soltar Pedro. Só que eles sabiam que não tinha como resolver o problema. Alguém poderia até pensar em fazer uma revolução popular, reunir todo mundo e tomar uma providência. Mas recorrer a quem? Ou talvez até fazer um abaixo-assinado e apresentar para as autoridades, requerendo seus direitos. Mas apresentar para qual autoridade, se todas as autoridades estavam contra a igreja? Quem sabe até eles poderiam pensar em fazer um apelo a alguma autoridade. Mas qual autoridade que eles iam escolher? Para ser presos também? Então, qual era a saída da igreja? O que eles fizeram? A Bíblia diz aqui que eles reuniram para orar em favor de Pedro. E essa oração foi que fez a diferença. Então a gente aprende aqui que quando a gente separar tempo para orar, seja na igreja, seja na célula, seja lá no seu quarto, seja dentro do banheiro, porque tem gente que aproveita a tranquilidade lá do banheiro para poder ler, para poder orar. Não importa onde você esteja, quando você decidir falar com Deus, você tem que aplicar o que nós aprendemos aqui, porque a oração que faz a diferença é aquela que é dirigida a Deus. Você não pode orar dirigindo a sua oração às suas necessidades. Você não pode fazer a sua oração dirigida a uma ordem, obedecendo uma determinação. O pastor falou que tem que orar, então fazer o quê? Vamos orar. Não. A oração tem que ser dirigida a Deus, não por Deus, mas a Deus. Amém? Então,
Certo teólogo afirmou certa vez que jamais subestime uma igreja que tem a ousadia de chegar diante de Deus através da oração. Jamais subestime o poder de uma igreja que ora. O poder está na mão da igreja, está na nossa mão. Só que muitas vezes nós não sabemos aplicar, não sabemos usar esse poder que Deus nos concede aqui pela tua palavra. Porque a oração é a maior força que atua na terra. Uma igreja de joelho tem mais poder do que um exército na frente da batalha. A gente vê a prova disso na própria Bíblia. Esse texto mesmo que nós lemos, a igreja reunida orando. O que mais me chama a atenção aqui nesta passagem é justamente isso. Essa reunião de oração desta igreja que fez a diferença. Eu li apenas esse versículo e nós vamos repetir esse versículo. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Em outra tradução está, a igreja orava constantemente por ele. A igreja orava, tem várias traduções que falam diferente, mas eu não estou lembrando aqui agora. Mas aquela igreja que dirige a sua oração a Deus, ela sabe que orar é conectar o altar com o trono. Pensa bem nisso. Quando você ora, você está ligando os seus joelhos, a sua fala, a sua voz, seu pensamento no trono de Deus. É unir a fraqueza humana com a onipotência divina. A oração tem o poder de fazer isso. Quando a pessoa ora, ela está se associando ao mais forte, porque ela sabe que ela é fraca, mas ela tem alguém mais forte em que ela possa buscar. A oração é entrar na sala do trono e falar direto com Deus, com o Criador. Orar é conspirar contra as forças do mal, contra os poderes das trevas. É levantar contra o inferno mesmo, com determinação para envergonhar o diabo. Não é aquela oraçãozinha que a gente aprendeu a fazer quando criança, ou quem aqui foi católico? Quase todo mundo. Eu sou católico até hoje. Só que eu sou católico, apostólico, cristão. Tem gente que ainda é católico, apostólico, romano. Eu nem sei para que lado fica Roma. Mas, por isso que eu decidi mudar. Então, a gente precisa entender que oração é buscar socorro do alto. Oração é acreditar que Deus, Ele ouve o clamor de um justo, de aquele que busca com fé e convicção. Foi a esse Deus que aquela igreja clamou pela vida do seu membro, que era Pedro, que estava preso. Clamou com intensidade. A oração que faz a diferença é aquela que não enxerga impossibilidade. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele, por Pedro. A igreja estava unida para orar. Havia um grupo de irmãos lá na casa da mãe de João Marcos, clamando a Deus em favor de Pedro. E todo mundo sabia que as circunstâncias eram humanamente irreversíveis. Herodes era como se fosse um deus, o que ele falava era lei.
E eles sabiam que o problema era insolúvel para o homem, para eles, mas eles oravam. Eles não podiam fazer nada para resolver aquele problema, mas eles oravam. Eles não recusaram frente à aparência da impossibilidade, eles oravam. Então a gente precisa colocar isso em prática, não como a gente aprendeu a orar como católico, rezar. A minha mãe era católica e ela gostava de rezar. E ela, lá no interior onde a gente morava, reunia umas irmãs, as rezadeiras, e elas iam de casa em casa. Toda semana elas iam na casa de uma. Era como se fosse uma célula, cada semana na casa de uma. E aí minha mãe fazia biscoito frito, naquele tempo não tinha salsicha, esse negócio de fazer hot dog, não existia essas coisas. 70 anos atrás. Aí fazia café de cana de açúcar, de garapa. Tinha um fogão de lenha, um forno a lenha lá, fazia uns biscoitos, pão de queijo. E tinha mulher que ia para tomar café mesmo e jogar a conversa fora. Depois da reza era fofocaiada. Aí, tá lá, a meninada lá no terreiro brincando, que cada interior você já viu, cada mãe levava 3, 4 meninos. A gente ia pro terreiro brincar e elas ficavam na sala rezando. Você sabe que casa de roça, porta fica aberta, é chão batido, não tem piso, e é cachorro para lá e para cá, é galinha. Aí estava lá a puxadeira da reza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Aí quando ela falou bendita sois vós, ela viu uma galinha entrando correndo no meio das irmãs lá. E no meio da reza, ela virou: toca essa galinha, menino, senão ela faz cocô entre as mulheres, bendito é o fruto. E continuou a reza normalmente. E era assim. Então, irmãos, eu via elas lá com aquele colar na mão, né, passando continha por continha. Aí tinha o momento da salve a rainha. Todo mundo sabia de aí, levantava a voz. E era aquela maravilha. Só que hoje a gente sabe que a oração, ela tem que ser praticada de uma maneira diferente. Porque a oração, para ter poder, ela exige, primeiro, exige fé. Você tem que ter convicção naquilo que você está fazendo. Porque rezar até papagaio reza. Assim como também fala palavrão. Então a oração, para ela ter eficácia, a gente tem que entender que uma igreja unida em oração, ela pode mover os céus, ela pode abalar o inferno e pode provocar grandes mudanças aqui na terra. Quando eu digo mudança na terra, é mudança na igreja, mudança na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, em todas as áreas. Uma vez que nada é impossível para Deus, nada é impossível para uma igreja que ora. A gente tem que orar com essa convicção: nada é impossível para mim, porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Não há causa perdida quando se coloca diante de Deus em oração. É o que eu acredito. Então a igreja, ou a oração que faz a diferença, é aquela que persevera para ver a ação de Deus. Se a pessoa não for perseverante, ela não vai ver resultado nenhum na oração. Lá na
em Belo Horizonte, na igreja que eu pastoreava, não só lá, mas eu acho que quase em toda Minas Gerais, nós fazíamos lá um trabalho na quarta-feira. Quarta-feira lá era culto forte, de oração, de cura, de milagre, e as coisas aconteciam mesmo. Tinha lá toda quarta-feira a poderosa corrente das 7 orações. Essa corrente das 7 orações, a pessoa fazia um voto de ir durante 7 semanas. Cada dia era um elo da corrente que ela formava. Tinha gente que no final da corrente das 7 orações, depois de 7 semanas, ela já estava querendo, doida para dar testemunho de resultado. Mas era a minoria, a maioria não via resultado quase nenhum, porque às vezes quebrava a corrente. Estava na hora de ir para o culto, saía, olhava o céu, tinha uma nuvem lá, acho que hoje vai chover, não vai dar para mim não. Inventando justificativa para quebrar a corrente. Mas aqueles que perseveravam, eles ouviam 7 mensagens e tinham oportunidade de fazer 7 orações. E essa corrente era baseada naquela passagem de Naamã, que tomou 7 banhos no Rio Jordão e foi curado da lepra. E era a primeira mensagem que a gente pregava na corrente, quando toda a igreja fazia o elo, fazia o voto de participação da corrente. E a coisa funcionava. É uma maneira de fazer com que as pessoas se empenhem, né? Não era obrigado, mas ela era incentivada em participar durante 7 semanas. Então a oração que faz a diferença é aquela que a pessoa persevera na presença de Deus e na sua oração. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Eles não desistiram, não duvidaram, não se cansaram, não desanimaram de orar. Eles permaneceram ali bombardeando os céus e agarrados com Deus como Jacó. E é com esse senso de urgência e perseverança que nós devemos orar. Tanto a prisão de Pedro quanto a oração da igreja duraram vários dias, porque a Bíblia diz que Herodes estava esperando passar a Páscoa, que era 7 semanas, para poder eliminar Pedro também. O projeto dele era matar Pedro também, e a igreja sabia que isso ia acontecer. Só que eles tiveram então 1 semana para interceder, e durante aquela semana, 7 dias, eles ficaram ali unidos orando, até que Deus não resistiu àquela oração e mandou um anjo lá na cadeia, e o anjo entrou, passou perto dos 16 guardas, passou entre os 16 que estavam assim distribuídos lá na prisão e não viram nada. Entrou na cela, abriu a porta, abriu os cadeados que prendiam eles nas correntes, os guardas um do lado do outro não viu nada. Quando Pedro viu que os seus braços estavam livres, o anjo falou no ouvido dele: pega a sua capa, levanta e vamos embora. Aí Pedro, sem entender nada, pegou a capa, levantou, saiu, passou na porta, os guardas ficou lá olhando para a cara do outro sem entender, sem ver nada. Olha, quando a igreja ora, Deus manifesta de tal maneira que a gente não entende. Por isso que é chamado de milagre. Milagre não tem explicação. Eles saíram, foram embora, chegou lá no pátio da prisão, o anjo mandou Pedro ir para casa e sumiu.
E quando os guardas voltaram a si, que viram que Pedro tinha fugido, eles entraram em pânico, porque eles sabiam o que era feito com o guarda que permitia, o que deixava um preso fugir. Tinha autoridade lá que mandava passar um trator em cima da casa do soldado, porque tempo não tinha trator, é força de expressão, mas acabava com tudo, derrubava tudo, matava todo mundo, e falava, essa praga tem que ser eliminada da terra, porque deixou soltar um preso, deixou um preso fugir. A lei era um negócio terrível. Aí quando Pedro chega na porta da casa de Maria, mãe de João, onde a igreja estava reunida, uma menina veio e atendeu a porta, e quando viu que era Pedro, ao invés dela deixar Pedro entrar, ela fechou a porta na cara dele e saiu correndo. Ela não acreditou. Chegou lá dentro e falou, olha, Pedro está aqui na porta. Aí o pessoal olhou para ela e falou, menina, você está sonhando. Ele estava orando, mas não acreditava no milagre. Estavam exercendo a fé, mas eles sabiam da situação que era tão difícil, que nem eles acreditaram que Pedro estava lá na porta. Aí alguém foi lá, abriu a porta e viu que realmente era Pedro. E ainda alguém falou, é o anjo dele que está aí, só pode. Não, é ele mesmo. Ele entrou e confirmou a sua presença. Aí sim que a igreja fez a festa o resto da noite. Só que tinha que ser em silêncio, né? Não podia nem gritar, porque senão aguçava a atenção das autoridades, dos soldados. Aí eles iam lá e prendiam todo mundo. Então, irmãos, hoje nós temos liberdade. Hoje nós podemos orar a hora que nós quisermos, no lugar que a gente quiser. Hoje nós temos a proteção da lei. Hoje nós temos aí autoridades que são evangélicas, que servem a Deus. Você vê, o Bolsonaro está lá rodeado de crente, orando por ele, ajudando ele a governar o Brasil. Então nós vamos, baseado nesta oração, que abalou as estruturas daquela cadeia e das autoridades, é baseado nessa fé, nesse Deus, que a gente não deve desistir de orar. Ore com intensidade até ver a ação milagrosa de Deus na situação que você estará apresentando a Ele. Não existe nada impossível a Deus. Amém? Que nossas orações possam ser a resposta para aqueles que clamam, aqueles que necessitam de liberdade, de proteção. Falar em liberdade, nós temos que orar muito pela liberdade nossa, do Brasil, do povo brasileiro, porque o Satanás abriu a porta do inferno e liberou todos os demônios para fazer com que o Brasil seja escravizado no comunismo. E aí as esquerdalhas estão trabalhando incessantemente, montando esquema, reunindo para poder impedir o nosso presidente de governar. Se tiver alguém aqui que pensa o contrário, me perdoe, mas eu sempre carrego a bandeira do meu país. Eu amo o meu Brasil e quero um país livre, sem comunismo, sem escravidão, sem nenhuma lei imposta sobre mim para me obrigar a fazer coisa que eu não quero. E nós vamos orar em nome de Jesus. Fique de pé, por favor.